Olá, bom dia. Hoje eu tô aqui para contar mais uma história para você. E hoje eu quero falar de uma mulher que nos inspira muito. Hoje eu quero falar com você sobre Lídia. Vamos aprender um pouquinho com essa mulher? Ela ficou para a história. Eu vou ler para você no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 11. Do 11 ao 15. Acompanhe comigo. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estávamos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Espírito lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois foi batizada. Ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveres julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha que mulher. Imagine só de que maneira a Lídia não falou, não fez esse convite para Paulo, a ponto de constranger a ele. Paulo, chegando em Filipos, ele começa a pregar a salvação em Jesus Cristo. Aqui fala que Lídia, ela servia a Deus, porque ela conhecia o Deus único. Mas ela ainda não conhecia a salvação em Jesus Cristo. E Paulo, quando ele chegou nessa cidade, por onde ele passava, ele anunciava, ele pregava a salvação em Jesus Cristo. Eu quero ler para você aqui também no livro de Romanos, capítulo 10, que diz assim, olha, observe bem. Eu vou ler do 8 ao 10. Olha o que Paulo pregava. Mas que diz? A palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Então era isso que Paulo pregava. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Era isso que Paulo pregava. E Lídia, ela abriu o coração dela. Você vê que eu li aqui no 16, no versículo 11 ao 15, que o Espírito Santo de Deus, né? Deixa eu ler novamente aqui, olha, para você ver que preciosidade que é. E no dia de sábado eles foram lá. Então aqui, olha, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo falava. O Senhor tomou atenção de Lídia, abriu o coração dela, para ela prestar muita atenção no que Paulo falava. E ela, observando, ela entendeu que Jesus Cristo era o Salvador. E ela abriu o seu coração para Jesus. Observe
que Lídia, ela não só abriu o coração dela para Jesus, ela também abriu a sua casa. Ela logo entendeu que aquele homem era um homem de Deus e que cabia a ela zelar por ele. Então ela abriu a sua casa, ela fez um convite para Paulo e Silas. E olha a maneira como ela convidou: se julgares que sou cristã, né, que sou uma serva de Deus, vem para minha casa, fica ali. E Paulo diz que foi constrangido com esse convite. E Paulo, ele começa a descrever algumas características de Lídia. E eu fiz uma pequena observaçãozinha aqui. Primeiro, ele fala que ela era uma mulher temente a Deus. E ela era uma mulher temente a Deus. Depois ele fala, ela estava pronta para se render completamente a Jesus. Ela era uma empreendedora. Provavelmente, uma mulher bem-sucedida. Ela vendia púrpura. Então, ele dá essa descrição dela. Púrpura era uma substância que coloria os tecidos. Porque naquela época se usava muito panos de saco, né? Meio amarronzado, meio sem cor. E Lídia, ela vendia púrpura. Era caríssimo. Os reis compravam, que dava aquela coloração de vermelho, roxo, e os reis gostavam de se vestir com vestes bem coloridas, né? Então Lídia, ela era uma mulher próspera, era uma pessoa próspera. Aqui a palavra de Deus não diz se ela era casada, se ela era viúva, porque observe que Lídia não precisava muito de autorização para fazer as coisas. Mas Lídia, ela teve zelo pela obra de Deus. E ela abriu a sua casa para receber aqueles homens. Eu vou ler algumas observações que eu fiz. Eu escrevo porque às vezes a gente acaba deixando de falar coisas que são importantes. E uma das observações que eu fiz aqui sobre Lídia, eu quero ler para você o seguinte, que também, assim como Deus, como Josué, lá do Velho Testamento, também decidiu servir a Deus, e ele tirou todo aquele povo ali de Israel, levando eles a servir ao Senhor, que depois Josué falou, eu e minha casa servimos ao Senhor. Lídia também fez isso. Lídia também abriu a sua casa. E você vê que ali eu li para você que ela e a sua casa, né, fizeram o convite, quiseram que Paulo fosse ali. E outra coisa que eu anotei aqui que eu quero ler para você. Essa igreja foi altamente elogiada por Paulo, porque essa igreja foi a única que se preocupara com as necessidades de Paulo. Então ela trouxe a suficiência material, a provisão material, todo o ministério, durante todo o ministério de Paulo. Lídia se preocupou com isso. Então Paulo, ele elogiava muito essa igreja. E eu escrevi aqui também que Lídia, ela abriu a sua casa para esses servos, mas a salvação, assim como entrou na casa de Lídia, ela também saía da casa de Lídia para ser levada às outras pessoas. Que você possa desejar nessa manhã ser como Lídia, que você possa nessa manhã desejar também servir ao Senhor. Que você não venha só abrir a sua casa, mas também as suas finanças, para ajudar aos nossos missionários que se dispõem a ir levar o Evangelho, o conhecimento da salvação em Jesus Cristo a outras pessoas. Já que eu e você não vamos contribuir de forma que o Evangelho possa alcançar a muitas pessoas, assim como Lídia fez. Faça você também. Deus, ele tem muito prazer em nos abençoar. Mas Deus, por que Deus nos abençoa?
Deus nos abençoa não é para que você se torne uma pessoa mesquinha. Deus te abençoa é para que você também possa ser um instrumento usado por Ele para abençoar outras pessoas. Lídia, ela não economizou na obra de Deus. Lídia, ela não era uma mulher, uma pessoa avarenta. Ela tinha prazer em servir. Lídia era conhecida naquele lugar por uma mulher bondosa, uma mulher que tinha prazer em ajudar os seus irmãos. Eu quero ler para você também aqui, voltando lá no livro de Atos, no mesmo capítulo 16, só que no versículo 40. Olha o que diz aqui, ó. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Olha que os irmãos estavam reunidos na casa de Lídia. A casa de Lídia foi aberta para cultuar ao Senhor. Então os irmãos se reuniam ali. Olha que coisa, que você possa também abrir a sua casa para fazer um lugar de oração, onde você pode se reunir com seus irmãos. Tenha prazer em convidá-los, tenha prazer em ajudá-los, aqueles irmãos mais simplesinhos, não só aqueles mais bem-sucedidos. Não faça diferença, porque o nosso Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Eles tratam todos com igualdade. Eu quero ler também para você mais uma coisinha, eu já estou encerrando. Eu quero ler para você aqui, que na verdade eu quero fazer um desafio a você nessa manhã. Eu quero desafiar você a abrir a sua casa para receber o povo de Deus. Eu quero desafiar você a abrir a sua casa para que a salvação entre nela. Eu quero desafiar você que assim como a salvação entrou na sua casa, que ela possa também sair da sua casa para ser levada a outras pessoas. Eu quero desafiar você nessa manhã a contribuir mais com a obra de Deus. Não economize, ajude os nossos irmãos, ajude a obra de Deus, contribua para que o evangelho seja alcançado a mais pessoas. Ajude os nossos missionários, os que estão no campo, deixando tudo para trás, por amor à obra de Deus. Esse é o desafio que eu quero fazer a você nessa manhã. Lídia, ela viu uma oportunidade de salvação e ela se agarrou a ela. Que você possa fazer como Lídia nessa segunda-feira. Que você possa ver nessa mensagem uma oportunidade de salvação. E que você se agarre a ela, porque é oportunidade única. Queira ser como Lídia. Abra a sua casa ao Senhor. Abra o seu coração para que nosso Senhor possa entrar. Para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no seu coração. Porque Ele fazendo morada no seu coração, Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É somente Ele quem te convence. Sinta o desejo de ser como Lídia. Essa mulher é um exemplo. Ficou registrado aqui nas Escrituras Sagradas, porque essa mulher fazia a diferença. Faça você também a diferença no meio do povo de Deus. Não seja uma pessoa egoísta que aprendeu e ficou só para você. Fale da salvação. Amado, Jesus está voltando. Nós já estamos vivendo os finais dos tempos. A gente está vendo a palavra de Deus se cumprir a cada dia. A volta de Jesus está muito perto. Viva hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Não se importe quanto isso vai te custar. Falar não custa nada. De graça recebeste, de graça dai. Mas se você pode contribuir com aqueles que estão no campo missionário, levando o Evangelho, contribua sem dó.
Contribua com prazer, com amor, porque isso é agradável a Deus. E com certeza você terá recompensa, porque o nosso Senhor tem prazer em recompensar todo aquele que tem prazer em contribuir para a obra de Deus, para que a palavra dele seja levada a mais pessoas. É bonito demais o testemunho dessa mulher, Lídia. Paulo fala sobre ela com prazer imenso. Ame ao Senhor, abra sua casa para que o Espírito Santo de Deus possa entrar. Abra sua casa para ser um lugar de oração, um lugar de cultuar ao Senhor. Abra também as suas finanças para contribuir com a obra. Que Deus abençoe a sua segunda-feira. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Não esqueça do nosso desafio. Abra o seu coração ao Senhor. Você vai ver que vale a pena. É prazeroso demais servir a Deus. Eu não conheço nada melhor. Eu glorifico a Deus porque tive o privilégio de conhecer esse Evangelho. E com quão alegria, quão grande é a satisfação que eu tenho de poder falar dele para você nessa segunda-feira. Que Deus abençoe. Tenha uma semana muitíssimo abençoada ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique atento, porque se hoje aparecer uma necessidade, não deixe passar despercebido. É você mesmo que é para socorrer, não é outra pessoa, senão não tinha chegado até você. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Deixa eu te contar só mais uma coisa, um segredo. Eu amo o Senhor. Eu amo servir a esse Deus maravilhoso. Para mim não tem nada mais precioso do que servir a esse Deus único e verdadeiro, o meu Salvador. Que você possa sentir esse mesmo amor, essa mesma alegria. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Minha vontade é de ficar aqui falando. Porque eu tô cheia da graça do Espírito Santo de Deus e eu não tenho vontade de parar. Que Deus te abençoe. Obrigada por se inscrever no nosso canal. Obrigada pela sua vida. Obrigada. Você é amada, você é preciosa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.